Seja bem-vindo novamente, essa aqui é uma continuação das nossas aulas de .NET MAUI. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você veja a nossa playlist aqui embaixo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Value Converter. Para que serve, qual que é a boa prática, o que a gente consegue fazer com ele. Mas antes de começar esse vídeo, queria te convidar para a nossa Masterclass Agentes de IA com código nativo. Nessa Masterclass eu vou te ensinar como economizar muitos tokens do Cloud simplesmente mesclando agentes e código nativo do C#. A gente vai criar uma solução completa para revisão de código juntos. A Masterclass acontece no dia 30 de junho, online, ao vivo, às 20 horas. O link para inscrição está aqui na descrição do vídeo. Na última aula, a gente mostrou o nosso feed, categorizado já com os template selectors, onde a gente tem um card exclusivo para cachorro e a gente tem um card aqui personalizado, a gente só pintou de vermelho quando é gato. Qual que é a nossa ideia? É construir um Value Converter agora que vai escrever um texto de acordo com o tipo do nosso pet. Então a gente vai ter aqui mostrando que é um gato fofinho e aqui que é um cachorro. É bem simples, é só para ser didático para vocês, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui a nossa pasta chamada Value Converter. Vamos colocar uma pasta nova chamada Converters. Criamos aqui a nossa Converter. E agora nós vamos criar aqui uma nova classe chamada tipo pet to text converter, só para ficar mais fácil. Essa nossa classe vai herdar aqui a interface iValueConverter. Automaticamente ela vai obrigar a gente a declarar o método dela, que é esse aqui, ó, o convert e o convertBack, certo? Então, toda vez que você implementar isso aqui, ele vai obrigar você a ter esses dois tipos de métodos, esses dois métodos declarados. E qual que é a ideia? Se for do tipo gato, a gente vai escrever uma mensagem. Olha, esse aqui é um gato fofinho. Se é do tipo cachorro, a gente vai escrever cachorro fofinho. Bem simples. Então, esse Value Converter nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos ter um return do tipo o value, né? Vamos já fazendo a sintaxe nova do C#. Vamos colocar no switch. E aqui a gente tem o tipo pet.gato. Ele vai retornar para a gente aqui gato fofinho. E se for do tipo cachorro, ele vai colocar aqui para a gente cachorro, doguinho fofinho. E caso contrário, se não tiver nada, a gente vai escrever não identificado, certo? Bem simples, bem tranquilo. Então, essa é a primeira parte. Então, toda vez que for do nosso pet do tipo gato, nós não queremos escrever gato, nós queremos escrever gato fofinho e qualquer coisa. Se a gente tiver o cachorro, a gente vai escrever doguinho fofinho e qualquer outra coisa, tá? Então isso aqui é justamente para você converter valores tipados, neste caso aqui um enum tipado, para um texto mais amigável para o seu usuário. Então isso aqui ajuda bastante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar agora esse namespace. Vamos copiar aqui o namespace. Vamos colocar aqui na declaração da nossa XAML. Lembra que a gente criou aqui a Resource Dictionary, onde já tem os nossos templates, e a gente tem o template selector. Então agora a gente vai colocar aqui um novo namespace chamado Converters, que vai ter o seguinte, ó, CLR namespace, o namespace dos nossos converters, que é o que está aqui em cima, essa parte aqui. Então a gente declara esse convert aqui. Agora a gente pode vir aqui embaixo e colocar o seguinte, converters, ponto, tipo pet converter, que a gente já tem aqui. Vamos dar um apelido para ele para poder utilizar, x2.key, vamos colocar cvt pets. Eu costumo colocar CVT para facilitar eu localizar no código. Então, criei aqui o nosso Value Converter, bem simples a princípio, depois a gente vai fazer o convertBack também, e declarei ele. Então agora a gente vai no nosso template, na verdade deixa eu declarar aqui em cima, o converter tem que ficar declarado antes, porque a gente vai utilizar aqui no data template. Então a gente vai criar aqui uma nova propriedade, que vai abaixo do nome aqui, template cachorro, por exemplo, e ó, template cachorro. A gente vai trocar o texto desse template cachorro aqui pelo valor do nosso convert. Então a gente vai vir aqui, a gente vai passar para dentro do nosso convert
Olha, ele espera o quê? Ele espera um tipo patch. Então a gente vai passar esse tipo patch, que é o value, a gente vai passar ele para dentro do converter. Vamos colocar um breakpoint aqui, só para a gente acompanhar. Para a aplicação que ela está rodando, vou deixar aqui só para facilitar. Então a gente vai pegar esse nosso template cachorro, vai fazer um binding. Opa. Onde tem o nosso texto aqui, a gente vai fazer um binding do que a gente quer jogar para dentro do nosso converter. A gente quer jogar o tipo patch, ó. Tipo. A gente vai jogar aqui o tipo. E agora, que é o legal, porque o binding, a gente pode passar também para ele um converter. Então a gente vai passar um converter, falando que é o static resource cvt pets. Então o header fica um pouco difícil de ver, deixa eu mudar aqui para vocês verem. Ou seja, em vez de estar aqui escrito exatamente o cachorro, a gente vai jogar esse valor para dentro do nosso converter e ele automaticamente vai escolher o melhor texto para a gente de acordo com o nosso enumerador. Vou fazer isso para cá e vou fazer isso também aqui para o gato. Então, copio a mesma coisa aqui para o gato. Vamos testar para ver? Então, a gente, quando rodar isso aqui, o nosso converter vai ter que receber aqui o tipo, né? Tipo de pet, e automaticamente vai ter que trocar pra gente aqui o gato fofinho ou o doguinho fofinho. Aqui, ó, por exemplo. Se ele não achar nenhum dos dois, se tivesse um outro tipo, viria como não identificado. Então, se a gente rodar aqui o nosso projeto agora, vamos colocar no breakpoint aqui no nosso converter para ver. Olha que legal, já caiu aqui dentro. Qual tá vindo? Cachorro. Então, ele vai escrever cachorro fofinho pra gente, olha lá, doguinho fofinho. Já mostrou aqui pra gente doguinho fofinho, doguinho, e aqui já mostrou o gato pra gente. Aqui já mostrou o gato. Entender a usabilidade do converter é justamente essa, é você passar um objeto, imagina que você tem uma aplicação que tem o status do pedido que é 0, 1, 2, 3. Tá, 0 é o quê? Pedido realizado. 2 é o quê? Pedido cancelado. Nesse tipo de situação que o converter funciona muito bem. Você pega uma regra de visualização de tela, não uma regra de negócio, então uma regra de visualização de tela e você consegue trocar os valores. Em vez de você escrever 0, 1, 2, 3 no seu XAML, no seu XAML, você pode trocar por valores mais amigáveis pelo seu usuário, para o seu usuário. Então a gente pode ver que está aqui, doguinhos fofinhos, a gente trocou aqui certinho. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Convert Back. Convert Back é praticamente a mesma coisa, só que invertido. Você passa um texto e ele retorna o tipo de enumerador. Então a gente pode declarar aqui o nosso Convert Back da seguinte maneira. Vamos colocar aqui um var text igual a value.toString, ou seja, a gente vai pegar o toString desse cara, vamos colocar aqui um return text, já utilizando o modelo novo de switch do C#, vamos colocar aqui, ó, exatamente isso. Se for gatinho fofinho, aqui, ele vai retornar tipo gato. Se for doguinho fofinho, vai retornar para cá. Se for nada, ele pode simplesmente, tá dando um throw aqui, o Copilot deu um throw, mas vamos retornar aqui como, se não for nada, vamos colocar vamos deixar aqui o throw mesmo, tá? Então, para a gente testar agora o nosso Convert Back, nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um picker bem simples, tá? Antes do nosso Collection View. Vou colocar aqui ele dentro de um grid para facilitar. Ele vai ocupar aqui a linha 2 do grid. How definitions. Vamos colocar aqui 30 e asterisco. Nosso grid vai para row 1. Beleza? E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um vertical stack layout. Dentro dele vamos colocar um label aqui a fim de teste, ó, selecione seu pet fofinho. Vamos colocar aqui dentro um picker, abre e fecha. Esse picker ele vai ter um title que é selecione o tipo de pet. Olha que legal, ele já meio que trouxe para a gente, mas aqui ele trouxe errado, selected index. A gente vai criar uma propriedade nova na nossa view model. Vamos criar uma propriedade nova aqui do tipo observable property, que vai ser um private tipo pet. Vamos colocar aqui como pet selecionado, certo? Então criamos aqui um pet selecionado. Então toda vez que selecionar um picker for alterado, ele vai vir aqui, ó,
pet selecionado. Ele vai setar o índice desse cara para a gente aqui na propriedade. Ou seja, eu escolhi aqui o picker, ele vai trazer para a gente. Deixa eu só dar um espaço mais aqui, ó. Só para não ficar tão perto ali da nossa collection view. Vamos dar um espaço de 100, vai, para ficar mais fácil. Beleza. Então agora a gente tem aqui o feed com os pets e nós temos aqui um filtro, tá? Vai trazer aqui pra gente um pet, cachorro ou gato. Beleza, tranquilo. Então automaticamente agora a gente tem que colocar aqui dentro do nosso array exatamente o valor que está lá na nossa collection view. Vamos ver aqui, ó, que está no nosso convert, na verdade, desculpa. Vamos pegar o nosso convert, vamos colocar aqui, ó, gatos fofinhos, que vai estar aqui. E nós temos aqui o doguinho fofinho. Colocando aqui. Ou seja, nós estamos preparando o picker para receber um texto, tá? Fixo, isso aqui é só para fim de aprendizado. Ele vai mandar para a nossa converter esse texto e automaticamente o nosso convert vai trabalhar com ele. Vai pegar esse texto aqui e vai converter para o tipo certo, tipado de dado. Então, como que a gente faz? A gente coloca aqui dentro do pet selecionado, a gente passa o nosso convert também. Aqui, ó. Static Resource. CVT Pets. A gente vai passar assim também para dentro. E aí dentro a gente precisa mudar uma coisa. A gente vai ter que colocar o mode aqui, ó, dentro do nosso converter. Ele ganha um mode. Ele vai ganhar aqui o two-way. Por quê? Eu quero que o dado seja alterado da tela para a classe e quero que seja alterado da classe para a tela também. Isso aqui é uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado quando você está trabalhando, porque nem todas as suas aplicações precisam ser two-way. Se você deixar isso aqui one time, você tem alguns tipos aqui, one time to source, isso aqui cabe só em uma aula, tá? Isso aqui acho que deveria ter uma aula completa explicando como que funciona esse sistema de bind. Se você coloca aqui, ó, one time, fica muito mais rápida a sua aplicação em alguns cenários. Mas se você precisa que o dado seja alterado em ambos os lados, né, na tela e na propriedade da classe, aí você tem que trabalhar com outras maneiras de bind, mas isso aqui a gente vai falar numa outra aula. Então, falei que toda vez que eu selecionar aqui o meu pet, na verdade eu acho que está errado, não é selected index, é selected item aqui, tá? Ó. Então toda vez que eu selecionar um item, ele vai jogar o que eu selecionar aqui para dentro do pet selecionado, só que ele vai converter o pet selecionado, ele é do tipo pet, aqui ó, tá vendo? Ele é do tipo pet, ele não é string. Então ele vai dentro do converter, vai passar para a gente o quê? Vai converter esse tipo de texto para um tipo de enum. Então ele vai fazer o inverso da primeira situação que a gente fez, tá? A primeira a gente passou o tipo e ele escreveu o texto, agora a gente está passando o texto e ele vai devolver para a gente o tipo. Essa é a função do two-way data bind. Então, tranquilo, vamos ver se a gente seleciona aqui o que acontece. Ó, doguinho fofinho. Opa. Acho que eu vou ter que recompilar, vamos ver. Olha que bacana, ele já caiu aqui, doguinho fofinho, então o que ele vai retornar? Tipo cachorro. Olha que bacana, ele já fez pra gente esse trabalho. Se eu selecionar aqui, ó, gato fofinho e dar OK, opa, faltou colocar um breakpoint aqui. Se eu selecionar aqui doguinho fofinho e dar OK, olha, quando alterou, reparem que legal, ele passou o texto, só que ele conseguiu achar o mapeamento do texto para o tipo de classe, então ele vai retornar pra gente tipo cachorro. E com isso a gente aprendeu como utilizar o iValue Converter, ou seja, você entra com uma informação e devolve uma informação um pouco mais detalhada para o seu usuário para poder colocar na tela. Isso é muito utilizado para fazer conversão de dinheiro, moeda, internacionalização de alguns aplicativos. Isso é muito utilizado para status quando você tem o pedido, por exemplo, 0, 1, 2, 3, que na verdade é pago, cancelado, entregue. Então, essa aula a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado e não se esquece de se inscrever aqui no canal e baixar o nosso e-book gratuito que está disponível aqui no link da descrição. E segue o Balta nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo.